Boa noite a todos. Meu nome é Márcia Prata. Nós estamos aqui a convite do Núcleo Espírita Francisco de Assis para refletirmos hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer a leitura da página de sensibilização. É uma mensagem de Emmanuel no livro Ceifa de Luz. O título da mensagem é Prescrições de Paz. E ela nos diz assim: na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tantas vezes imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através de reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale de rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Mensagem de Emmanuel, mais uma vez dizendo, do livro Ceifa de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos agora, então, unir os nossos pensamentos. Senhor Jesus, querido amigo, estamos aqui reunidos em pensamento, em seu nome, para refletirmos mais uma vez sobre o teu Evangelho de amor. Possamos, Senhor, estar conectados com vibrações de paz e harmonia dos benfeitores espirituais que sustentam esse trabalho de amor. E assim, Senhor, mais uma vez em seu nome, em nome do benfeitor Francisco de Assis, que dirige essa casa de amor, nós rogamos a permissão para iniciar as reflexões do estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. O Evangelho que nós vamos refletir na noite de hoje será sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão.
dos itens 16 a 18. Eu vou ler um trecho para que a gente consiga começar a nossa reflexão. Quando Jesus lhe disse: "Não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era este: "Não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos separados por sua crença lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. Vim logo lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender, e que dará fim a uma luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Finalmente, cansados de um combate sem solução, que como consequência só traz a desolação, levando o distúrbio até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua paz. Todos então abrigar-se-ão sob a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Enfim, aí continua o Evangelho até o item 18, com os esclarecimentos de Kardec sobre esse item. Esse capítulo, na realidade, pelo seu próprio título, não à toa, não por um acaso, já recebe o nome de Estranha Moral por Kardec. Ele vem tratando desde o início, né, de mensagens que foram trazidas por Jesus, mas que num primeiro entendimento ou num primeiro olhar nos causa natural estranheza. Como que essas palavras podem ter sido ditas por Jesus? Odiarei pai e mãe, né, essa divisão entre as famílias, do mesmo espírito, do mesmo exemplo que nos trouxe a mensagem de amor, de paz, de fraternidade. Então, a princípio, isso pode nos trazer um contrassenso, uma dúvida, uma estranheza, né, como o próprio título nos diz. Mas, naturalmente, ao longo desse capítulo, já foram sendo trazidas as contextualizações históricas necessárias para essa compreensão, que naquele momento da sociedade, naquele cenário da sociedade, naquele momento das almas encarnadas, esta era a forma que Jesus encontrou de trazer as suas palavras, de trazer talvez uma verdadeira estranheza e despertar naqueles corações uma vontade da sua compreensão. Mas aí eu trago um convite que a gente traga essas ideias, esses conceitos, essa mensagem para os dias atuais, para a nossa vida mesmo, para os dias de hoje. Porque se assim não fizermos, dará a impressão de que Jesus trouxe aquela mensagem somente para a sociedade daquele momento. E nós sabemos que a sua mensagem é absolutamente atemporal, que nós estamos aí já no século XXI, em meio a tanto conhecimento, em meio já em tanta informação à nossa disposição, já com o Consolador prometido, que é
a doutrina dos espíritos, que foi nos trazida no século XIX, nos clareando muitos itens, nos fazendo refletir de uma forma diferente sobre as mensagens trazidas por Jesus, que foram alegóricas, necessárias para aquele momento, mas que nos traz hoje em dia, através do Espiritismo, uma clareza da sua compreensão. Mas aí a provocação que eu faço é a seguinte: e hoje? E hoje? O que nós, já detentores dessas possibilidades de reflexão, com todo esse material à nossa disposição, o que nós estamos fazendo com a mensagem de Jesus? O que nós podemos refletir sobre o que ele nos diz que não veio nos trazer a paz? Como assim Jesus não veio nos trazer a paz, mas a divisão, a espada? O que será que hoje, no nosso dia a dia, nós podemos pensar sobre isso? Primeira reflexão que nós podemos fazer é sobre o entendimento de paz. O que é paz? O que nós aprendemos por paz? O que nós verdadeiramente acreditamos que seja paz? Naturalmente, a paz legítima a ser buscada por nós é a paz que o Cristo nos proporciona, que o Cristo veio nos trazer. Mas nós também sabemos que é um objetivo comum a todos nós encarnados que nós tenhamos paz. Todos nós ansiamos por isso. A paz ela pode ser compreendida por nós como sinônimo de harmonia, sinônimo de felicidade. A diferença, talvez, a reflexão que a gente possa fazer é o que nos traz essa paz. Existe a paz do mundo, o que é natural que nós busquemos num equilíbrio de circunstância em nossa vida, que nós entendemos a princípio que isso nos traria paz. Nós, de um modo geral, podemos entender a paz do mundo como uma ausência de lutas, talvez. Quando nós temos todos os recursos necessários, temos uma boa casa, ou temos onde morar, talvez nós tenhamos um trabalho que nos promova o sustento, enfim, anseios naturais que nós temos na nossa vida de espírito encarnado, e trabalhemos em busca disso. É importante que a gente deixe bem claro nesse momento que isso faz parte, né, também do que a espiritualidade amiga nos proporciona como recursos para que nós consigamos sobreviver e viver em paz na Terra. Mas a grande reflexão é que a paz é só isso? Todos esses recursos que a nossa vida material pode nos proporcionar? E se tudo ao nosso redor, nesse sentido, está bem, então nós podemos entender que alcançamos a paz? Se a saúde vai bem, se financeiramente estamos bem, se os nossos familiares estão bem, se as pessoas que nós amamos estão bem, então nós podemos entender que aí nós estamos em paz? É essa a paz que nós buscamos? Para a maioria das nossas consciências encarnadas, talvez sim. Uma vida sem muita dificuldade, uma vida estável. Mas essa é a paz do mundo. Essa é a paz necessária também para o nosso equilíbrio material. Mas a paz que o Evangelho vem trazer para as nossas reflexões, ela é outra. Ela não está pautada nas questões exteriores. Tudo isso que nós falamos até agora estão intrinsecamente pautado em questões exteriores. Mas a paz que o Evangelho vem convidar a gente, ela é edificada sobre outras bases. Ela pode nos fazer refletir que essa paz não depende de fora, depende como nós
lidamos interiormente com as coisas que acontecem ao nosso redor, com as coisas que acontecem do lado de fora, com as coisas que acontecem exteriormente. Então, vive a criatura humana equilibrar essas situações, ou pelo menos buscamos equilibrar essas situações. Mas, às vezes, a vida nos apresenta algumas situações. Quando a saúde muitas vezes vai bem, temos um problema financeiro. Outras vezes, a saúde financeira vai bem, mas tem a perda de um ente querido. E quando o familiar vai bem, a saúde vai bem, a situação financeira vai bem, podemos estar com algum problema afetivo. E aí o jogo das circunstâncias da vida que foge totalmente ao nosso domínio, ela vai provocando circunstâncias que teoricamente nos tiram a paz que tanto buscamos, quando pautamos a nossa paz nessas condicionantes externas. Porque a própria vida é uma constante mudança. Uma constante mudança. Mas aí isso nos traz a reflexão. Então, a paz que eu busco, ela pode não estar aí. Talvez não seja essa a verdadeira paz. E aí, refletimos sobre os embates que nós temos que ter na vida. O Evangelho de hoje nos diz que quando Jesus trouxe a sua mensagem, foi necessária ali, sim, a ausência de paz ou a divisão, como ele nos diz, que ele trouxe a divisão para o antes e o depois da sua mensagem de amor. E que houve historicamente, que a gente não precisa detalhar tanto aqui, mas a divisão, né, na sociedade com relação a essa mensagem de amor. Nós sabemos historicamente as lutas fraticidas que aconteceram, levantando a paz, levantando a espada na realidade para os irmãos de caminhada, tentando impor-lhes a mensagem de Jesus. E hoje, nós ainda fazemos isso? Ou não? Ou nós já não fazemos mais isso? Naturalmente, hoje, nós já não levantamos a arma, a espada para o outro, tentando fazer com que ele seja obrigado a entender a mensagem do Cristo como nós estamos buscando compreender. Mas a reflexão que fica é: será que não estamos guerreando de outras maneiras? Será que não estamos atribuindo outra responsabilidade da nossa paz? Será que não estamos querendo que o outro haja ou compreenda ou entenda o mundo da mesma forma que eu compreendo? E assim nós nos dispomos a gastar tempo, esforços e energia buscando mudar o outro, transferindo ao outro as condições da nossa paz, gastando nossa força na transformação do exterior. Quando o convite que o Evangelho nos faz em toda a sua obra é mudarmos a nós mesmos. Quando a mensagem do Cristo vem individualmente para cada um de nós. Quando, na realidade, a divisão citada aqui é a divisão dentro de nós para o Evangelho de Jesus. E quanto mais investirmos força, tempo, coragem para essa mudança, menos ainda estaremos atribuindo ao outro ou guerreando com o outro, ou nos aborrecendo com o outro, ou querendo que o outro haja de uma forma que não nos tire a paz. Olha que interessante.
quando nós invertirmos cada vez mais o que está ao nosso alcance, dentro de nós mesmos, o que está ao nosso controle, essa alteração de paz. Será que não é essa a verdadeira mensagem ou essa verdadeira paz que o Evangelho vem trazer para a gente? O embate, ele está literalmente dentro de nós. Na verdade, é uma luta de transformação interior para que nós possamos nos preparar para lidar com as alterações do nosso exterior, sem abrir mão da serenidade e do equilíbrio interior, sem abrir mão da nossa verdadeira paz. Se não conseguimos lidar, não conseguirmos mudar o outro, é porque talvez a mensagem seja para verdadeiramente mudar a cada um de nós. E nesse momento Jesus transfere o campo de batalha de fora para dentro e nos projeta cada vez mais aqui dentro. Esse sim é o verdadeiro combate. E essa palavra sempre faz uma associação à mensagem de Paulo de Tarso. Na realidade, quando nós conseguirmos lidar com a situação que nos acontece com relação ao outro, essa paz interior ela estará cada vez menos abalada. E aí vem algumas reflexões. Não é o outro que nos fere. Difícil a gente refletir assim, né? Na realidade, não é o outro que nos fere em algumas circunstâncias, mas é como nós lidamos com a atitude do outro com relação a nós mesmos. Não é tão simples. Mas não é o outro, a vida do outro que nos decepciona, mas é como nós lidamos com a expectativa que nós temos com relação ao outro. Porque quando nós trabalhamos essa relação dentro de nós, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos compreender as circunstâncias exteriores, mas estaremos mais equilibrados e fortalecidos para lidar com esse embate, com essa situação. Khalil Gibran é um filósofo que ele diz assim: disse o divino, ame o seu inimigo. E eu aceitei. E eu amei a mim mesmo. É um convite que ele nos faz de uma forma poética, até, que o verdadeiro inimigo está dentro de nós. É ele que precisa ser tratado, é ele que precisa ser renovado. Antigamente julgávamos os outros como nosso inimigo, mas a partir do momento que nós queremos trazer o Evangelho para dentro de nós, abrir o coração verdadeiramente para a mensagem do Evangelho, nós vamos percebendo o que nos faz sofrer é quando nós fugimos desse verdadeiro caminho. Quando nós, ainda pegados a comportamentos repetitivos e comportamentos equivocados e comportamentos que muitas vezes estamos mais acostumados e por isso se tornam mais simples e mais fáceis e menos dolorosos, porque quando trazemos para dentro de nós o verdadeiro embate, quando nós nos predispomos a colocar os nossos esforços, nosso vigor, nossa decisão
para vencermos a nós mesmos, nós não temos mais tempo, não temos mais força para guerrear com o outro. Não encontramos mais sentido de guerrear com ninguém, a não ser dentro de nós mesmos. E quanto mais diminuímos essas lutas exteriores, mais temos tempo e força para o combate interior. E quanto mais vamos nos vencendo, ou vencendo as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, nós vamos aurindo forças, nós vamos nos tornando cada vez mais imune ao que possa acontecer no mundo exterior. E vamos nos tornando cada vez mais aptos, né, no enfrentamento dessas lutas, dessas circunstâncias, porque não pensemos nós que devemos viver isolado para viver essas lutas. A lei de sociedade, né, nos convida diariamente a essas lutas. Ela nos convida constantemente às circunstâncias necessárias para esses desafios. Mas quanto mais vamos nesse embate interior, cada vez mais nos esforçando e cada vez mais nos conquistando interiormente, nós vamos nos fortalecendo para esses embates. Por exemplo, quanto mais caridosos nós buscamos nos tornar, mais verdadeiramente caridosos. Quando essa caridade ela não é só exterior, mas quanto mais caridosos nós conseguirmos nos tornar, menos o egoísta vai nos incomodar. Interessante isso, né? Menos o egoísmo de terceiros irá nos incomodar. Quanto mais nós formos nos tornando mais pacientes, mais imunes nós vamos nos tornar com a impaciência alheia. E assim a gente vai conseguindo consolidar a paz dentro de nós, porque não estaremos necessariamente dependendo da atitude do outro. Não estaremos necessariamente esperando que o outro nos dê a paz. E Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, na lição sobre a espada que ele fala no capítulo 5, ele faz uma analogia com a espada, que ele fala que com Jesus a espada é diferente. Ele faz uma analogia da cruz que foi fincada na terra, na qual ele foi crucificado, com a espada. Só que aí a cruz é a espada que nós temos que fincar dentro de nós mesmos. Aí ele diz assim, a cruz com que Jesus... A espada é diferente. Voltada para a terra, representa a cruz, com que ele mesmo prestou o testemunho supremo. Por isso, ele fala mais à frente, o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. Que não pensemos que a guerra e os ferimentos causados a outros foram só naqueles tempos de Jesus, ou só na Idade Média, ou só em histórias, ou em só períodos históricos. Não, ela ainda acontece nos dias de hoje. E aí ele nos diz, a disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam todos os passos de Jesus. E Jesus não nos convocou a guerrear com ninguém, somente com nós mesmos. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, a lição da espada. Então ele diz aqui, Jesus não nos convocou a guerrear com ninguém, somente com nós mesmos. Então toda essa contextualização que o Evangelho está dizendo aqui para a gente
a cólera trazida, a divisão que aconteceu na nossa sociedade com a mensagem de Jesus, as guerras fratricidas, todas essas circunstâncias ficaram naquele momento para nós que já estamos em busca das reflexões, do pensamento que o Evangelho de Jesus nos trouxe através dos esclarecimentos trazidos pela doutrina dos Espíritos. E nesse mesmo livro, Ceifa de Luz, que é a nossa mensagem de introdução da noite de hoje, que Emmanuel nos traz como título a Prescrições de Paz, que é o convite, esse é o verdadeiro convite, né? Que ele disse aqui, corrigir em nós as deficiências sucessivas de consertos. Sabemos que numa encarnação nós não vamos conseguir ainda colocar a retidão no nosso comportamento, não como espíritos puros, não como espíritos ainda já em elevação, mas espíritos na nossa condição, né? Então essas que nós podemos ainda consertar, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Quando adotamos essa postura em nossa vida, estamos construindo não a paz do outro, mas a nossa verdadeira paz. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos, lembra das circunstâncias exteriores que a gente estava dizendo? Ante os impositivos do aperfeiçoamento moral, a doutrina nos diz que todas essas circunstâncias de dificuldade pelas quais nós temos que enfrentar é para o nosso crescimento espiritual. E entender que os outros carregam igualmente as suas lutas. Olha que interessante. Quanto mais nós tivermos esse nível de compreensão, menos nós vamos guerrear com o outro. O outro também tem suas dores e as suas dificuldades. Se ele ainda quer lutar, guerrear exteriormente, é com ele. Nós, que estamos buscando a compreensão do Evangelho, que possamos fazer essa divisão em nós, de guerrear dentro de nós. Observar as ofensas como retrato dos ofensores. Olha que interessante. Sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Eles podem emitir para nós o que eles quiserem. Nós que não devemos aceitar e nem recolher esses clichês de sombra. E esses retratos são do outro. A vigilância é com os nossos retratos. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro que provavelmente nunca virão a sua... Gente, o que não falta são inquietações exteriores. Nós vivemos num momento bastante atribulado. Mas muita coisa talvez nem aconteça. E no que nós vamos nos ligar? Então vamos abolir essas inquietações que fogem ao nosso controle. E aqui ele continua, Emmanuel, né? Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Lembra como nós falamos? A luta é individual. A divisão, ela é individual. O tempo é nosso. O domínio é sobre as nossas situações, é sobre nossas escolhas, e não sobre a escolha do outro. Então, o próximo quer guerrear, quando não quer, ele não briga, que ele guerreie sozinho. Que não façamos nós o acolhimento da sua tribulação. E aí ele encerra a página de uma forma belíssima. Não ignorar as crises do mundo. Lembra que eu falei? Não é viver isolado. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade, a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto
que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota das leis do universo, se assinalam no rumo da perfeição. Enfim, as circunstâncias, elas continuarão existindo. As atribulações continuarão existindo. As lutas continuarão existindo. Que nós possamos fazer a escolha, a determinação de investirmos esforços, tempo, estudo, pensamento, para que nós consigamos cada vez mais nos fortalecer interiormente, cada vez mais consolidar dentro de nós a paz que o Evangelho nos proporciona. A paz, a verdadeira paz que o Cristo nos trouxe. Ele também disse, eu lhe dou a minha paz eu lhe dou. Então, creiamos nessa verdade do Evangelho, mas construamos a verdade dentro de nós mesmos, não atribuindo essa responsabilidade ao mundo exterior, mas sim a nossa própria responsabilidade diante da vida. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Vamos mais uma vez pedir aos amigos espirituais, aos benfeitores da casa de Francisco de Assis, que nos fortaleça nessa caminhada e nessas lutas, que possam estar nos amparando, nos acolhendo e nos fortalecendo nos embates que nós ainda temos que traçar, mas que esses embates sejam cada vez mais para unir a mensagem do Evangelho aos nossos corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, muito obrigada, muita paz.